Nessa aula, vamos aprender comandos referente às células do Excel. Então, a gente está agora em células, né? A gente vai aprender como inserir e excluir uma célula, como inserir e excluir uma linha e como inserir e como excluir uma coluna. Vamos lá então. Então aqui ele tem essa imagem que ilustra como é que a gente vai fazer isso. Então a gente vem na página inicial, depois vem no inserir e depois vem no inserir célula, ok? Então ele está querendo que a gente insira uma célula na posição vermelha, então essa posição aqui, né, a D17. Então vem em página inicial, já está na página inicial, clico aqui e coloco inserir célula. Observe que eu gosto de colocar uma célula e fazer com que a célula vermelha desloque para a direita ou desloque para baixo. Se eu colocar deslocar para a direita, ele vai colocar uma célula em cima da onde eu marquei, então na D17, e essa posição vermelha vai deslocar para a direita. Ou eu posso colocar uma célula em cima da D17 e a própria D17, essa posição vermelha, vai deslocar para baixo. Tem como inserir uma linha inteira e uma coluna, que é o que a gente vai ver mais para frente. Então, se eu colocar para deslocar para a direita, eu coloco OK. E criou uma célula aqui e deslocou essa aqui para a direita. Se eu apertar aqui então de novo, ó, página inicial, clico aqui e coloco inserir célula e aí deslocar para baixo, ele vai pegar e vai jogar isso aqui para baixo, tá? Então a gente inseriu duas células aqui, deslocando essa célula para a direita e para baixo. Aqui, ó, observe, é o mesmo comando, né? Página inicial, inserir e inserir linha na planilha. Então a gente vai inserir uma linha nessa posição aqui, né? No caso, uma linha inteira na planilha. Então a gente vem assim, ó, vem na página inicial, inserir também, só que a gente vai colocar inserir linha na planilha. Então clico aqui, ele inseriu uma linha, tá vendo? Uma outra forma de você inserir a linha é você clicar nesse título, né? Como eu expliquei nas aulas anteriores, isso aqui se chama títulos. Então os números são as linhas e as letras são as colunas. Então eu vou clicar na linha 21, que é essa linha onde está a linha onde está a marcação vermelha, né? Clico com o botão direito aqui e observa, eu posso inserir também uma linha aqui, ó. Então quando eu clico em inserir, ele sabe que é linha porque eu já marquei uma linha inteira, né? Então você pode inserir por aqui ou pode inserir com o botão direito aqui, ó. Inserir. Uma coisa que é interessante também é que se você clica o atalho Ctrl e aperta na tecla menos, então Ctrl e menos, ele também consegue inserir ou excluir linha. Ó, vou mostrar aqui, ó. Se eu clico no 20, utilizo o atalho Ctrl menos, ele também consegue tirar uma linha. Se eu colocar Ctrl mais, ele também incrementa linhas. Então esses são alguns atalhos aí para inserir e tirar linhas, ok? Aqui na coluna, a mesma coisa, eu posso selecionar a coluna assim, desse jeito. Aí, eu venho aqui em página inicial, inserir coluna, vai ter aqui, ó. Então, se eu colocar inserir coluna, ele vai colocar a coluna para a direita, né? No caso, deslocou para a direita. Se eu colocar de novo inserir coluna, ele vai deslocar para a direita. Do mesmo modo, eu poderia selecionar, no caso, a coluna inteira, né? Então, marco no S. Ele marca a coluna S inteira, botão direito e inserir. Aí ele também insere para a direita. E aí tem um atalho que é você colocar Ctrl mais ou Ctrl menos. Se eu coloco então, clico no S, Ctrl menos, aí ele tira uma coluna. Se eu volto aqui no P, por exemplo, Ctrl menos, ó, ele tira uma coluna. Se eu coloco Ctrl mais, seguro o Ctrl e vou apertando mais, ó, ele vai colocando mais colunas e assim eu vou alterando aqui, ó, as posições, ok? Então aqui a gente aprendeu como é que insere uma célula, como é que insere uma linha e como é que insere uma coluna, né? A gente conseguiu ver aqui as instruções. Como a gente conseguiu fazer isso aqui, vamos marcar, ganhamos aí mais 100 pontos. A próxima atividade seria de formatar, tá vendo? Então ele está falando assim, ó, altere a largura da coluna na posição vermelha. Então a gente tem essa posição aqui, na D19, e eu tenho que aumentar ou diminuir a largura, ok? Então olha a instrução que ele dá aqui. Ele fala para ir na página inicial, depois ele diz para ir em formatar,
depois largura da coluna, tá vendo? Então é na guia página inicial, né? A gente já está aqui, aí vem formatar aqui e tem largura da coluna bem aqui, ó. Então quando eu clico aqui largura da coluna, observa que ele está com uma largura de 8, né? 8,11, eu poderia colocar 15, por exemplo. Então venho aqui, coloco 15, ó. E ele aumentou um pouquinho aqui o tamanho, tá vendo? Vou fazer de novo, vou diminuir agora. Venho formatar, largura da coluna, coloco 5, por exemplo, 5. E ok, olha lá, diminuiu de novo, tá vendo? Então essa é uma forma de eu conseguir aumentar, no caso, a largura da coluna, né? Outra possibilidade seria eu vir aqui com o mouse, ó, entre essas duas colunas. É sempre entre duas colunas você consegue aumentar o tamanho, ó. Então ele vai ficar com aquele cursor ali. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Bem aqui assim você vai colocar o mouse entre duas colunas, né? E aí ele vai ficar com aquele cursor, então você consegue esticar um pouco mais, ó. Aumentar ou diminuir quanto você quiser da coluna, tá vendo? Então, a mesma coisa você pode fazer com a altura, ok? Então, em relação à altura, a gente poderia vir aqui também formatar a altura da linha, tá vendo? Aí, tá como 20, eu poderia colocar 30, por exemplo. Observa que ele aumentou um pouco aqui o tamanho. Eu poderia também, normalmente, utilizar o mouse entre essas duas linhas aqui, ó. Eu coloco o mouse aqui no meio. Por exemplo, se eu vir com o mouse aqui, ó, observa que ele muda o cursor, ó. Como ele está o cursor agora, olha agora. Eu consigo aumentar e diminuir a altura da linha utilizando esse recurso, tá vendo? Então essa é uma das formas de você mudar a largura do que você está selecionando, né? Então tem esse padrão aqui e tem um atalho vindo com o mouse aqui, que é um jeito mais prático, né? Então aqui a gente vai ter agora sobre a visibilidade da célula. Então tem que vir em página inicial, formatar, e eu posso ocultar, né, ou exibir uma linha ou uma coluna. Então eu clico aqui, ó, oculte a coluna da célula na posição vermelha. Então vou marcar aqui, venho na página inicial, formatar, e aí observa que eu tenho que ocultar e reexibir. Eu vou ocultar a coluna no caso. Então clico aqui, observa, ele ocultou aquela posição. Para eu reexibir, né, ele meio que escondeu, então observa que ele está aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, aí o I, ele sumiu, né, ele ocultou, mas ainda está aqui, tá? Então venho na página inicial, depois eu venho em formatar, em reexibir coluna, e ele volta aqui para mim, a coluna. Uma outra forma que eu poderia de esconder isso aqui, ocultar no caso, né, seria eu apertar com o botão direito aqui em cima da célula, e aí ele vai aparecer o botão de ocultar para mim. Só que lembrando, tem que ser na coluna. Clica aqui no I, botão direito, e aí eu consigo colocar ocultar, né? E ele ocultou a coluna I. Eu posso vir aqui com o mouse também, ó, e esticar de novo a coluna I, tá vendo? Então isso funciona para linhas e funciona para colunas. Então, como eu apliquei aqui para a coluna, eu posso vir aqui, por exemplo, e aplicar para a linha, botão direito, ocultar. Aí ele escondeu essa linha, tá vendo? Eu posso vir aqui e reexibir ela novamente, sem problema nenhum. Então aqui a gente aprendeu como é que oculta, né, e reexibe uma célula, ou uma linha, uma coluna, né? Agora aqui, eu queria que vocês vissem como é que formata em tabela. Eu observo que a gente tem um comando aqui, onde a gente vai formatar como tabela a partir da página inicial, né? Então eu coloquei uma tabela de exemplo aqui, onde tem uma estrutura bem simples, e aí a gente tem que formatar como tabela. Observa que ele fala para a gente vir nesse campo, né, de formatar como tabela aqui, então é na página inicial, formatar como tabela, e a gente poderia escolher uma cor, né? No caso eu escolhi essa aqui. E aí eu coloco OK. Então no caso ele pegou a posição dessa tabela, então ele colocou M17 e P21. Então, M17 é o nome que está aqui no canto superior esquerdo, ó, e P21 é a data que está aqui no canto inferior direito.
Então, quando eu coloco OK, ele vai converter aqui em tabela, tá? Então, quando ele está em tabela, ele pega algumas propriedades a mais, como, por exemplo, ele pega o auto-filter, então poderia filtrar esses dados aqui. Por exemplo, eu quero tirar Marta e Pedro, deixar só Bruno e Flávia. Eu posso fazer isso sem problema nenhum. Para voltar o filtro de novo como estava, eu venho aqui e coloco limpar filtro de nome e ele volta como estava antes. Uma coisa interessante também é que se você quiser tirar a tabela, porque observa, isso aqui ficou como tabela e o resto do texto não é como tabela. Uma forma de você descobrir se é tabela ou não é quando você clica em cima, ele mostra essa guia chamada Design da Tabela. Se você clica numa célula que não é tabela, ele some isso aqui, né? Então, às vezes você quer tirar a tabela, então você colocou tabela, mas você quer tirar. Como é que faz para tirar? Você vai ter que vir aqui nessa guia que ele cria, né, Design da Tabela, e voltar em Converter em Intervalo. Então, você clica aqui e diz que quer voltar. Então, quando você converte ele em intervalo, observa que ele voltou a ser um texto comum, não é mais tabela. Só que ele fica com a propriedade de... ele fica com esse efeito, né, de tabela ainda, a estrutura de tabela visual, mas ele não é mais tabela, tá? Então, é assim que você faz para tirar. Uma outra possibilidade que você pode utilizar também é você fazer assim, para colocar a tabela. Você seleciona a tabela assim, vem aqui na guia inserir, né, e vai ter aqui esse comando tabela. Ó. Então você clica aqui em tabela e aí você confirma. E ele vai inserir tabela novamente. Então voltou a ser uma tabela, tá vendo? Aí eu posso alterar o design assim, ó, sem problema nenhum. Só que nesse caso, como ele já pintou antes, eu tenho que tirar as cores dele, então eu boto sem preenchimento e eu consigo mudar de novo. Ó, mudar as cores da tabela. Tá vendo? Vamos deixar essa aqui mesmo. Então, voltei e voltou a ser tabela. Observa também, vou voltar a ser intervalo, observa que tem um atalho, né, que você pode utilizar para colocar em tabela. Então, ele colocou aqui, ó, Ctrl Alt T. Então, se você apertar Ctrl Alt T, ele vai transformar em tabela também. Então, ok, virou tabela de novo. Então, basicamente, é assim que se transforma em tabela ou tira. Então, tem esse formato aqui. E tem esses outros formatos do inserir, tem um atalho, né, que a gente utilizou Ctrl Alt T para converter em tabela. Agora a gente vai ver um pouco sobre a proteção de palavras ou de células, né? Então eu coloquei aqui, ó, na página inicial ele tem um formatar aqui e a gente vai utilizar esse recurso de proteger a planilha, né, para bloquear essa célula aqui. Então, observa, agora eu estou conseguindo clicar aqui no Excel, tá vendo? Só que a ideia é que eu vá bloquear essa célula. Então, às vezes você criou uma função e você não quer que ninguém selecione essa função ou mova essa posição. Quer que você consiga selecionar, né? Então, você tem que proteger a planilha e protege a célula. Então, o primeiro passo é você clicar na célula, apertar com o botão direito, tá? E vir em formatar células. Quando você clicar aqui em formatar células, ele vai entrar nessa tela aqui e você vai vir em proteção. Então aqui em proteção, observe, você pode bloquear as células. Então no caso a célula não está bloqueada, clico aqui para bloquear e coloco OK. Se eu tentar clicar, eu ainda consigo clicar. Para você não conseguir clicar aqui, você tem que vir na revisão e proteger a planilha, tá vendo? Então quando você clica aqui em proteger planilha, ele vai aparecer essa tela aqui para você. Então ele fala, permitir todos os usuários dessa planilha para. Então a única coisa que você vai poder fazer aqui é o que está marcado. Então ele está permitindo selecionar as células que estão desbloqueadas. Então ele não vai permitir clicar em células que estão bloqueadas. E a gente bloqueou essa célula aqui, né? Aí observa que ele vai permitir editar objetos, vai permitir editar o cenário, mas ele não vai permitir eu formatar a célula, nem formatar a coluna, nem formatar a linha quando eu bloquear. Aí observa que ele pede uma senha para proteger, só que não é obrigatório você colocar a senha, tá? E quando você não coloca a senha, para desbloquear, é simplesmente clicar aqui, ele vai desbloquear. Vou mostrar para vocês, ó. Se eu clico aqui, então, ó, eu não consigo clicar aqui, ó. Então se eu for passar o mouse, ó como a célula ela se desloca e passa, atravessa a posição, né?
Então está protegido, eu não consigo apagar, nem mexer, nem fazer nada aqui nessa posição. Se eu quiser voltar a usar aqui, posso clicar aqui, que eu consigo voltar a usar sem problema nenhum, tá vendo? Ó, consigo selecionar sem problema. Se eu quiser proteger de novo, venho aqui. Então, se eu quiser colocar uma senha, eu coloco tipo assim, 1, 2, 3, 4, por exemplo. Ok. Aí eu coloco 1, 2, 3, 4 e ok. Se eu tentar clicar, ó, não vai funcionar, tá vendo? E se eu tentar desproteger agora, ele pede uma senha. Aí eu coloco 1, 2, 3, 4 e ok. E aí eu consigo clicar de novo. Então isso é muito importante também, às vezes, você saber como é que protege uma função, uma posição, que às vezes é do interesse de fazer isso, bloquear alguns campos da planilha, ok? Vou deixar bloqueado então, só que sem senha. Boa, então aqui a gente aprendeu como é que muda o tamanho da célula, como é que oculta a célula, como é que converte em tabela e como é que protege uma posição, uma célula. Aqui agora a gente vai ver então, em relação à cor no caso do preenchimento, tá? Do preenchimento da célula. Então aqui eu coloquei esses retângulos aqui. A ideia é que a gente vai pintar o retângulo com a cor que está interna aqui. Então ele está falando verde, eu vou pintar aqui de verde. Observa que ele está dando a instrução. A gente tem que vir na página inicial, tem que vir nesse balde de preenchimento aqui, né? Que seria sombreamento, né? Ó. Aqui, cor de preenchimento. E aí a gente vem então, página inicial, cor de preenchimento e coloca verde. Então, por exemplo, verde. Observa que você tem que estar marcando na célula. Aqui, ó, laranja. Então eu vim em página inicial, clico aqui, laranja. Aqui vou selecionar, ele quer que eu coloque azul. Vou vir aqui e vou colocar azul. No caso eu vou tentar selecionar um azul mais próximo da palavra para ele sumir, ó. Mas poderia colocar um azul aqui, né? Seleciono essa área aqui então, vermelho. Vou colocar aqui, ó, vermelho. Seleciono aqui, coloco em preto. Esse. Tá vendo? Seleciono aqui, coloco amarelo. Então a ideia aqui era a gente pegar esse comando de cor, né? Cor do... Esse. Cores que a gente pode mudar a célula, né? Então, fizemos aqui o formatar, não vamos esquecer, vamos apertar aqui, né? Vamos ver se eu fiz aqui também, ó, isso. Aí esse aqui agora a gente está quase terminando também. Então, peguei aqui as posições de cor, né? Caso utilizando a cor de preenchimento. Agora a gente vai aplicar a borda, né? Então ele fala assim, aplique a borda que se pede nas formas abaixo. Então a instrução para colocar a borda é vir também na página inicial, esse que é o ícone de borda, e observe, ele tem vários tipos de borda, né? Borda inferior, borda superior, borda esquerda, borda direita, vendo sem bordas. Então aqui ele está falando o seguinte, borda superior, então eu vou selecionar aqui e vou colocar a borda superior. Aí observa, tem borda inferior, borda superior, vou colocar uma borda só em cima, clico aqui. Tiro o mouse, ele colocou uma borda aqui em cima, tá vendo? Todas as bordas, vou selecionar aqui então, vou vir aqui em bordas e vou colocar todas as bordas, observa que tem diferença. Então ele colocou borda em tudo aqui, ó, todas essas áreas aqui. Borda inferior aqui, então vou clicar aqui, borda inferior, aí ele botou uma linha aqui assim embaixo. Borda externa, seleciono aqui, borda externa, tá vendo? Borda externa espessa, tá vendo? Então seleciono aqui, borda externa espessa é essa aqui, ó, clico aqui. Borda esquerda, seleciono ali, borda à esquerda. E borda direita, e aqui coloco borda direita. Então beleza, finalizamos essa aqui também, de aplicar o comando de cor de preenchimento e de borda. Posso marcar aqui. Ok, então a gente finalizou esse tópico aqui de células, né? A gente aprendeu a inserir linha, inserir coluna, a gente aprendeu a bloquear as células, a gente aprendeu a criar a tabela, a gente aprendeu a colocar a cor de preenchimento e colocar as bordas. Eu sou o Planigato e vejo vocês no próximo nível.